Olá, boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui mais uma segunda-feira nesse encontro que particularmente espero com muita vontade, com muita alegria e uma dose de ansiedade, né? Estamos aqui mais uma vez, eu, Robson Cunha, para aqueles que têm deficiência visual, visão parcial ou deficiência cognitiva. Pele clara, cabelos grisalhos, uso um bigode e um cavanhaque igualmente grisalhos, uso um óculos de uma armação semi-arredondada, e estou vestindo uma camisa polo com algumas listras na gola, azul marinho, mas um azul marinho bem escuro. Estou com Cirlei Braga, que amorosamente faz a tradução das obras de Joana para Libras. Ela tem pele clara, um rosto levemente arredondado, cabelos pretos caídos ao ombro, uma travessa na cabeça, e traja uma blusa escura, mangas até o meio do braço, e tem uma pele clara e um sorriso muito bonito, que nos tranquiliza bastante. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito daquilo que a veneranda Joana de Ângeles nos traz. É certo que em cada volume, em cada capítulo, não obstante ela se proponha a focar em um tema, mas as entrelinhas do que Joana traz é muito rica, são muito ricas, e ela, por vezes, passa suavemente em alguns pontos, lógico, não sem sentido, mas com o propósito de corroborar com a construção daquilo que ela se propõe a respeito daquele tema. Nós estamos no 23º capítulo, a avareza, e como descrição inicial do tema, a veneranda ela traz a mesquinhez como uma particularidade do ser humano, mas essa mesquinhez não sem propósito, né? Ela traz a mesquinhez usada por vezes como uma posse, como se a posse efêmera garantisse a perenidade da vida, a segurança existencial, e traz também a fundamentação da avareza como remanescente do ego, do instinto primário, na época primitiva pela qual passamos, por uma questão de sobrevivência, saíamos à caça e guardávamos o excesso, né, para assegurar a sobrevivência e alimentar a fome em momentos de escassez. Isso é instintivo. Mas é óbvio que, ainda que resquícios do nosso primarismo, já temos razões suficientes agora, não só mais pela filosofia, não só mais pela dimensão espiritual, não só mais pela fé, mas também pela ciência, já temos razões suficientes para acreditar em tudo que Jesus nos trouxe, né? Joana mostra os efeitos da avareza repercutindo no âmbito social, econômico, político e psicológico, que se expressa essa avareza dos indivíduos em conflitos coletivos.
A sociedade, ela estabelece padrões, a economia, ela gira em torno da produção de riqueza, a política se pauta em interesses que atendam ao sistema hegemônico, mas o psicológico sofre, né? Então, entendamos que psicologicamente se sofre por conta dessa avareza, o indivíduo, na sua eventual avareza por um padrão, por um modelo que ele mesmo estabelece, pautado na insegurança, né? Que repercute também a sociedade como um todo, ela tende a assegurar a sobrevivência e dar previsibilidade a dias futuros, muitas vezes represando, acumulando, estocando e concentrando riquezas, né, como se precisássemos disso. Eu digo mesmo como se precisássemos, porque metade de nós é materialista, metade de nós somos talvez não plenamente espiritualistas, mas quando nada, puxados, convocados pelo self estruturante que nos leva para Deus. Tendemos a confiar, tendemos a acreditar, tendemos a delegar a uma instância superior aquilo que foge ao alcance das nossas mãos, aquilo que nos escapa entre os dedos, aquilo que nos parece insolúvel e aquilo que nos chega ou temos como importante a nossa sobrevivência e a sobrevivência daqueles que mais amamos. É lógico que cada cultura tem uma forma de se relacionar com a riqueza, e a avareza também se apresenta com explicações. Alguns povos, algumas culturas, elas usufruem do produto do seu trabalho e deixam um seguro de vida para os seus herdeiros, para os seus descendentes. Não acontece assim com os latinos, muito prevalentemente. Se acumula riquezas para deixar quando nada por herança, respondendo a uma questão que Jesus faz no Evangelho: para quem deixará tudo isso? Né? E Lucas, também referenciado pela veneranda nesse capítulo, a avareza, ele traz um ponto, ela trouxe um ponto, eu vou me permitir discorrer sobre mais algumas passagens do Divino Mestre trazidas por Lucas, que são pertinentes ao tema, e aquilo que Lucas traz como proferido por Jesus, Jesus homem, como diz Joana de Ângeles, e ela faz questão de frisar a humanidade de Jesus e a defesa do feminino, a defesa da mulher. São dois pontos que estão em passagens de toda a sua obra. As passagens que Lucas seleciona e que traz nos leva a estimular a confiança que temos nas palavras de Jesus. Então, como eu diria, Lucas nos chama a atenção de que é vão essa nossa preocupação pelo acúmulo de riquezas, pela guarda de bens materiais e de tesouros, como Jesus dizia, que o ferrugem come. E Lucas, no capítulo 12, versículo 7, ele diz: não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Um acalento para todos aqueles que se preocupam com o futuro, porque é muito natural a política econômica,
a política social, a própria cultura, são fatores, a sociedade, a coletividade, são fatores de produção de incertezas, né? É natural que tenhamos essa preocupação em assegurar a sobrevivência e o sustento em dias futuros. Então, o Lucas não se detém a essa passagem. E já no capítulo 12, versículo 13, ele traz: E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus questiona, mas quem disse a vocês que eu sou aquele a quem se confia a orientação de que repartam entre vocês, né? E isso precisa ser resolvido por cada um, e é da natureza de cada um, e assim deve ser, né? No versículo 15 do mesmo capítulo, Lucas nos lembra que é de Jesus também as palavras quando ele nos diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus aqui nessa passagem diz: olha, essas coisas que vocês tendem a guardar, a acumular, não é nada disso, não serve para nada, porque o viver, a vida, é de uma outra ordem, é algo de uma outra esfera. É algo de uma outra esfera. Me ocorre aqui trazer a passagem em que Kardec, trabalhando nas obras da codificação, mostrou ao espírito amigo a sua preocupação com a sua sobrevivência, né? E com a sua subsistência. Quando o espírito amigo diz: estarei contigo 15 minutos todos os meses, para lhe dar a assistência de que precisas, Kardec pergunta ao espírito amigo: mas me ajudarás também nas necessidades materiais? O espírito amigo, por sua vez, responde: sim, claro, eu vou lhe ajudar também nas suas necessidades materiais. Não agisse assim, não seria seu amigo, né? Então é da natureza humana essa preocupação por vários motivos, né? Ainda que nós, espíritas, tenhamos a ideia, para alguns ainda, teoricamente, para outros relativamente incorporado, da imortalidade, nós temos uma carne, e todo o nosso sensório está nessa carne. O que sentimos primeiro, sentimos na carne. A carne é algo primária, né? Então, há uma razão de ser dessa preocupação e dessa insegurança na fé, mas Jesus disse, basta, Jesus disse. E se ele disse, e as palavras de Jesus me encontram na avareza, ainda que essa avareza se explique por mim mesmo, numa tentativa de guardar suprimentos para uso próprio ou dos meus amados em tempos difíceis, é preciso que busquemos a profundidade da palavra de Jesus e olhemos para os nossos apegos, para os nossos acúmulos, e façamos as ponderações necessárias. Porque esse padrão, esse modelo inseguro de viver a vida, com a ansiedade de acumular, de ter, de guardar, adoece. E muitas vezes nos distancia de nós mesmos. E distanciarmos-nos de nós mesmos significa dizer que estamos nos distanciando das questões existenciais, da espiritualidade, porque nós somos espírito,
né? O si mesmo é a essência divina que está em nós para a psicologia profunda, para a psicologia analítica, e eu preciso andar em busca desse si mesmo. As questões materiais me distanciam, os prazeres efêmeros, passageiros me distanciam. Mas eu proponho aqui que a gente, para trazer assim, bem terra a terra, né, para o nosso cotidiano, para o nosso viver, esse acúmulo de riquezas, ele passa não já nessa riqueza construída, acabrada, avolumada e guardada, retida como um verdadeiro tesouro intocável. Mas esse acúmulo de riqueza, vamos nos lembrando aqui, que começa bem antes. Eu vejo muitos jovens. Olha, preciso pontuar, porque é uma coisa que me preocupa, a quantidade de jovens com comorbidades que foram vacinados. Não tenho números de estatísticas, eu não tenho nenhum estudo científico a respeito disso, não fiz nenhuma pesquisa, mas me chega uma quantidade expressiva, que me permito considerar expressiva, de jovens com comorbidades. Isso diz alguma coisa para todos nós. Esse acúmulo de riqueza começa aí nessa fase em que o jovem sai muitas vezes da faculdade, para aqueles que conseguem, pela misericórdia divina e mérito também, alcançar esse instituto, e para os demais também que mesmo sem uma graduação entram no mercado de trabalho e querem as suas conquistas. Muitas vezes a avareza trazida por preocupação de Joana de Ângeles começa aí, começa no exaurir-me para vir a ter o que acumular. Muitas vezes está na ansiedade dos pais que é passada para os seus filhos e que os deixam, digamos que, sobressaltados com a possibilidade da pobreza, da miséria, da dependência, do não ter. E isso chega ao filho com um grau de ansiedade que se instala, se potencializa e se multiplica. E não são poucos aqueles que abandonam as experiências para concentrar um quanto expressivo de horas no acúmulo de conhecimentos para aprovação numa determinada área e vir a ter a estabilidade, quando na verdade acredito que esses filhos poderiam também, pelo menos, se recebessem as preocupações que desencadeiam comportamentos ansiosos como esses, receber dos pais, dos cuidadores, as informações trazidas pelo mestre. E o mestre, ele é balizador de muitas das crenças, muitas das religiões. Então eu não falo aqui de religiosidade, eu falo aqui de espiritualidade. E essas palavras de Jesus precisam chegar a esses jovens, para que entendam, né? Como diz Lucas um pouco mais adiante, tem uma riqueza de conteúdo redutor de ansiedade, que é o mal da humanidade, que desencadeia muitas vezes a depressão, não é necessariamente a causa de toda a depressão. Depressão é um assunto bem singular, bem particular, mas esse capítulo 12, principalmente dos versículos 16 a 35, Jesus traz elementos redutores de ansiedade, essa ansiedade que nos leva a acumular, a ter, porque também tem um acúmulo, um acumular, um ter, produzido não pela ansiedade, não pelo medo do futuro, não pela insegurança ou pela incerteza, desencadeada, derivadas das políticas
econômicas e governamentais que naturalmente são produtoras de incerteza, né? Produtoras de futuro. E enquanto produtoras de futuro, produzem incertezas, né? Então, vejamos que muito dessa avareza é simplesmente por competitividade, e também tem um componente egóico, né, no sujeito que se atribui valor na medida do ter. Então, o próprio sujeito, ele adota a crença, a ideia de que se tenho, sou. Se não tenho, não sou ninguém. Tá? Aqueles que ficam fixados na sombra do poder e que sentem a necessidade do ter para alimentar e justificar o seu poder, e sabem que não tendo, e muitas vezes o medo de alguns indivíduos por questões egóicas, não é o medo nem sequer da perda da riqueza, mas é a perda do poder decorrente da perda do patrimônio, decorrente da perda da riqueza. Né? Então, aproveito esse tema avareza para convidar os pais, para convidar os jovens a reverem as suas relações com o ter, as suas relações com a sobrevivência, as suas relações com o futuro, as suas relações com a empregabilidade, as suas relações com o ter, que muitas vezes, e isso não é incomum, e Joana de Ângeles trouxe no capítulo anterior, num dos capítulos anteriores, não foi no anterior, em que o sujeito doa toda a sua energia psíquica ao trabalho com o propósito de ter, de acumular, e deixa para usufruir na aposentadoria, sabendo muitas vezes, ou sem perceber, que a aposentadoria é algo também certo. E que quando chega numa fase da senescência, da envelhecência, olha para trás e tem uma das piores dores, a dor do tempo mal utilizado. Eu não vou dizer aqui tempo perdido, porque toda experiência ocorrida no tempo é estruturante, nos constrói. Mas assim, no tempo mal utilizado, onde nós concentramos e muito do excesso de trabalho está na fuga da família, porque até mesmo a fonte de prazer é o reconhecimento obtido na crença que o sujeito tem de ser insubstituível. E tem a ideia de que aquela instituição não pode prescindir dele, porque sobrevive por conta da sua presença e do conjunto de suas contribuições. E quando lá na frente se vê convidado a ser substituído, se surpreende e não lida muito bem com essa frustração, porque vai ver um sujeito que ele jamais tinha considerado a possibilidade de ser, né? Se não um super-homem, uma pessoa infalível, imprescindível, e quando se vê substituível, percebe, mas toda essa relação com o trabalho muitas vezes é para o acúmulo, para um usufruto posterior, incerto, e que muitas vezes encontra o sujeito sem recursos, com um nível baixíssimo de resíduos fisiológicos que lhe permitam usufruir dos bens que foram produzidos e acumulados. E mais, distanciado da alma, distanciado do espírito, distanciado das coisas de Deus. Materialmente com recursos para construir o próprio reino, espiritualmente sem recursos nenhum para alcançar o reino dos céus. Né? Então, Lucas, eu friso, visitem, né? Nos versículos 16 a 35 do capítulo 12,
Tem uma passagem muito interessante, tem conteúdos ali redutores de ansiedade. E tem uma passagem muito interessante quando Jesus conversa com aquele que diz, poxa, esse sujeito, Jesus traz a metáfora, né? Que esse sujeito conversa com a própria alma e diz, olha, agora você tem tudo, e tem tanto que eu vou destruir o meu celeiro, criar um muito maior para que eu possa guardar todo esse patrimônio. E aí vem Deus e pergunta, sim, mas eu posso te chamar, eu posso chamar a tua alma essa noite. E aí? Né? O que terás feito? Para quem vai deixar tudo isso que você acumulou? O que fizeste do tempo que destinaste a produzir algo a ser acumulado? Entende? E fica aí o convite trazido por Lucas, porque quando Jesus traz essas colocações, ele está, na verdade, e Joana corrobora, nos convidando a um contato com as coisas de Deus, a um contato com as coisas do Espírito. Precisamos da matéria, precisamos da sobrevivência, né? Mas precisamos entender que estamos aqui no processo reencarnatório para fins evolutivos. Não é para fins de sucumbirmos, é para fins evolutivos. Isso precisa ficar muito claro e é um exercício para que eu incorpore. Não é para decorar, não. É para incorporar. É para que as minhas atitudes, os meus atos, os meus relacionamentos, as minhas relações, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas expressem que isso, a imortalidade e as questões da alma, estão incorporadas no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas escolhas que faço. Elas são balizadoras, elas são balizadas pela ideia de que preciso da matéria, eu preciso do material, mas tem um propósito maior, tem um propósito espiritual. Nós pedimos muito a Deus, mas a gente precisa lembrar também que o Pai é educador. Nós pedimos por fraqueza da nossa fé. Porque o nosso pedido, quando chega ao Pai, já encontra o Pai sabendo mais do que nós naquilo que precisamos. E que muitas vezes o que pedimos não é nada daquilo que necessitamos para essa finalidade evolutiva. E muitas vezes, misericordiosamente, o Pai nos nega o que pedimos, sabiamente, porque a concessão não ajuda, não agrega, não contribui. Né? E Lucas continua, aquele que para si junta tesouro não é rico para com Deus, né? Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, olha que lindo, que nem semeia, nem cegam, nem tem despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves. Considerai os lírios, né? Lucas também diz. Olha só, quando Lucas nos traz a palavra dita, proferida por Jesus, que considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, é possível que alguns de vocês já tenham me ouvido, mas eu acho adequado e apropriado. Se fizermos uma experiência e passarmos por pessoas em situação de rua que comem alguma coisa, e se ainda que vestido dessa forma eu disser a esse, tenho fome, incrível. Essa pessoa em situação de rua pode não ter nenhuma perspectiva de quando comerá de novo. Podem fazer o teste, ela dá. Se não a totalidade, minimamente uma boa e considerável parte. Mas muito provavelmente ela dará o todo que tem.
Olha só como é do instinto humano também, né? Dentro desse sujeito, uma das razões e explicações pulsa a fé, que a fome é saciada. Outra explicação é que ele está ali a posteriori, ele conhece a dor da fome. E se alguém diz a ele, eu tenho fome, ele não ouve, não, ele sente, ele sabe que conhece aquela dor que o outro diz que está sentindo. Então, a experiência nos faz compreender a dor do outro e assistir a essa dor do outro. Mais uma vez eu friso aqui, capítulo 12 de Lucas 16 a 35, vale muito a pena para todos nós que nos sentimos inseguros e diante, né, da situação econômica que as nações no mundo estão passando por conta dos efeitos dessa contingência, né? Então é de se considerar que o nível de ansiedade tenha se avolumado, se potencializado, e que a insegurança com relação ao futuro esteja adoecendo muitas pessoas. Vale a pena ouvir e ouvir e ouvir várias vezes o que está escrito no Evangelho, quando diz Jesus, não se preocupeis com o dia de amanhã, né? Serás alimentado, acredite nisso e simplesmente viva aquele quinhão, aquela cota que você tem de vida para hoje. É lógico, é de Jesus também a orientação e a frase que disse aos seus discípulos que entra e prega e come, porque é digno a todo trabalhador o salário que recebe. E nós precisamos trabalhar para sermos dignos desse salário que nos alimenta, né? Mas jamais deixaremos de ser alimentados por questões materiais. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Vosso Pai sabe que precisais delas. Por que acumular, né? Por que acumular? Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Estejam, olha só o que Lucas diz. Palavras de Jesus. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que Jesus está dizendo aqui? Trabalhe, não pare, né? Se não para o ócio justo e merecido, para um lazer justo e merecido, para a higiene mental justa e necessária, para a preservação da saúde e assegurar a sobrevivência. Mas é de nós cingirmos os ombros, né? Isso é a metáfora do trabalhar, hein? Fazei a sua parte. A sua parte. E aí a gente vai lembrar dos trabalhadores de última hora, né, que receberam ao final da jornada o mesmo quinhão, e Jesus pergunta o que é que te incomoda, né? Se o dinheiro é meu, eu remunero como eu achar justo, né? Aquele que veio trabalhar no fim da jornada passou o tempo inteiro à espera de oportunidade e não teve. Esse é o labor considerado pelas leis naturais, pela lei divina, né? Não é o fato de ter que acumular, de ter que. Ninguém é desamparado por uma simples premissa trazida pela doutrina espírita. Estamos aqui para evoluirmos. Tudo, absolutamente tudo, e dentro desse tudo que nós passamos, tem uma finalidade, além de uma causa. A causa é a consequência de escolha, muitas vezes, tida, mas a finalidade, que não nos importa, a finalidade é sempre evolutiva, é sempre transformadora, é sempre criadora de um novo eu.
de um novo indivíduo, de um novo sujeito. Renovado na medida em que seus valores são renovados. Porque são exatamente as situações pelas quais nós passamos que faz com que venhamos a rever os nossos valores, os nossos princípios, as razões dos nossos acúmulos, o nosso nível de insegurança e de incerteza. Pasme, se não confio em Deus, adoeço. Se não confio em Deus, adoeço. E sabe por que adoecemos? Por falta de fé, por falta de confiança em Deus? Porque me acham super-homem responsável por tudo. E para dar termo a tudo que me acontece, inclusive aquilo que escapa às minhas mãos e que está diante de mim, distante de mim, né? Muito do nosso ambiente, muito do contexto, nós não podemos mudar. Mas se entendo que estou me submetendo, preciso dar termo àquilo, eu adoeço. E é uma doença, eu sinto dizer, estéril, né? Porque esse adoecer não vai produzir frutos. Não vai mudar muitas vezes a situação. Agora, quando são situações, fenômenos, espaços em que eu tenho a obrigação de me indignar e transformar e modificar, porque temos e somos a única espécie capazes verdadeiramente de nos adaptarmos, não passivamente, mas modificando as condições e criando novas possibilidades. Olha a avareza aí. Se eu tenho condições de criar os recursos necessários à minha sobrevivência, para que acumular? Se tenho em mim um potencial dado pelo Criador, para que venhamos a dar termo nas nossas necessidades evolutivas. Eu espero que essas palavras de Joana aquietem muitos dos corações, principalmente nos dias de hoje. Confiemos, né? Confiemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 11, tem uma pergunta que diz: qual então o melhor emprego que se pode dar da riqueza? Aí os Espíritos dizem: amai-vos uns aos outros. Amando uns aos outros, verás a utilidade que tendes a dar na riqueza. E vamos lembrar aqui de Zaqueu também. Jesus não condenou a riqueza de Zaqueu, não. E Jesus, quando disse: Zaqueu, prepara a tua casa, porque vou pousar lá hoje à noite, Jesus estava sentindo a inquietação daquele coração. E Zaqueu, quando disse: olha, Jesus, eu me inquieto muito porque eu sou rico, eu tenho muito, eu faço muita caridade, eu dou uma boa parte daquilo que eu ganho, mas ainda assim me sobra muito. E Jesus aquieta o coração de Zaqueu, diz: olha, é o seguinte, é digno, né, a sua riqueza, é digno aquilo que você tem, né? Mas Zaqueu, quando ouve aquilo, ele resolve dar tudo que tem e vai seguir um caminho da individuação, da espiritualização através das experiências próprias. Mas Jesus admite, agora é preciso ver a intencionalidade e o uso, né? E Joana traz a ideia do Jesus homem, né? Como é que Jesus se relacionava com essas questões, né? E mostra que Jesus, ele trouxe uma nova proposta que pretendia dissolver esse modelo patriarcal. E Joana de Ângeles aí é que ela traz a segunda passagem, quem sabe um dia a gente vai quebrar aqui o protocolo em falar de alguns aprendizados, né, das entrelinhas das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, entende? Serão pontos interessantes, mas vamos trabalhar para fazer uma segunda-feira com esses pontos enriquecedores da nossa vida, não filosóficos, mas reflexivos, né, para alimentar e expandir a nossa consciência. E um deles está aqui, quando Joana não perde. Joana foi a primeira feminista, lá vou eu trazendo alguma coisa dessa proposta. Mas ela foi a primeira feminista, ela fez uma carta ao padre Antônio Vieira, respondendo às colocações do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira não respondeu não, viu?
ficou quietinho, né? Mas ela mostrou que a mulher não tinha acesso às literaturas, né? E Joana traz aqui, e ela defende uma liberdade feminina, uma libertação feminina desde as suas tantas encarnações, nunca deixou de trabalhar em prol do feminismo, porque ela defendia a tese de que para a mulher se ligar a Deus, ela precisava ter conhecimentos, e não era justo que os conhecimentos fossem cerceados, fossem privilégios somente dos homens. Isso inquietava demais Joana de Ângeles, né? E nesse ponto que Joana de Ângeles traz, ela não perde a oportunidade, ela mostra, olha, a avareza não está somente no acúmulo das riquezas materiais, né? A avareza, ela se estende e repercute até no modelo patriarcal das relações familiares, onde a mulher ainda hoje, olha só, Joana contemporânea, né? Ela falou por toda a eternidade de um segundo mundo da escala evolutiva. Ela diz que Jesus quebrou esse protocolo, quebrou esse padrão, ou pelo menos trouxe uma proposta para quebrar esse princípio patriarcal que fazia com que a mulher se submetesse. E que era do homem a produção e geração de riquezas e o acúmulo. E a mulher se limitava a servir. Joana, e na obra dela toda vez que ela tem a oportunidade de evidenciar essa masculinidade tóxica, ela faz isso. Ela dá uma tacadinha, ela pega qualquer tema e trouxe para a avareza essa particularidade. E é bom que venhamos a refletir, né? O quanto da construção do meu acúmulo está ao preço da subserviência do feminino. Né? Do cerceamento dos seus direitos, da minha ideia de posse, do modelo que adoto no relacionamento dentro da estrutura familiar, de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E Joana posso... Então vamos ver que a avareza vai para uma outra ordem, e é um tema oportuno para a gente reflexionar, porquanto a esse tema está ligado o nosso adoecimento, a esse tema está ligado o nível de ansiedade, a esse tema está ligado a produção de novas ansiedades, a esse tema está ligado a ansiedade adoecedora nos jovens, a esse tema está ligado aquele que mergulha horas e horas, que reduz a quantidade de horas do sono, a qualidade do sono, abdica-se do lazer, que é tão importante para a criatividade, não se permite o lúdico para fins de aprovação num propósito que assegure a ele a capacidade de ter, sobreviver e mais de acumular. Então a avareza, ela passa por uma ordem bem maior, uma repercussão sonoramente mais adiante do que a singularidade, seria reducionismo para Joana de Ângeles, associarmos a avareza somente ao acúmulo de riqueza. Sim, ela começa por isso, e prevalentemente é isso que está nesse capítulo, mas ela também traz as outras repercussões indiretas da avareza. Eu não sei se tem uma pergunta aqui, mas me parece ter. Eu vou começar pela que está mais abaixo, se alguém puder me ajudar. Então, Daniel Rosa, olá Daniel, sempre bom tê-lo conosco. A posse de exacerbado orgulho, da dureza de sentimentos, de rancor, de ódio, de presunção, provindos por desprover de amor, né? Como bem mais caro, no que não se tendo, advém a avareza. Se entendi bem essa pergunta, essa avareza vem de um ego enfermo, né? De um ego infantil, né? Vem de um comportamento egóico que distancia o sujeito do amor, né? Que leva ele a se aproximar daquilo que é narcisista,
que é o narcisismo, ele como centro de absolutamente tudo. E muitas vezes ele se distancia do amor por isso. A posse de exacerbado orgulho da dureza de sentimentos, de rancor, de ódio, de presunção, provindos por desprover de amor, como o bem mais caro, no que não se tendo, advém a avareza. Exatamente disso, né? Esses valores de sentimento que nos fixa no oposto do amor, né? Que é o ódio, a presunção, o rancor, nos fixamos muitas vezes nisso também, né? Parece que tem aqui de Sandra, existe a avareza material, existe a avareza espiritual. No que Joana pode nos dizer? Também na avareza espiritual. E isso é mais evidente, mais iluminado na Idade Média, né? Em que nós tínhamos aqui na Terra, e hoje ainda temos, aqueles que se intitulam muitas vezes, ou muitas vezes também são intitulados, de representantes de Deus na Terra. Né? O que foi a Inquisição? De onde emanou essa Inquisição? Então, por que pegando um gancho no feminismo, foi a primeira feminista da história, né, da humanidade, Joana de Ângeles, mas com outro nome, em uma de suas encarnações anteriores. O porquê disso? Né? O porquê dessa subserviência, desse posicionamento da mulher sem direitos, só com obrigações? E com obrigações, digamos assim, desejada pelos homens. Por que essa separação do masculino e do feminino? Isso é do homem, isso é da mulher. Então, assim, tem muito dessa avareza nessas relações, na construção dessa ideação. Então, pelo lado espiritual, lógico, né, fruto do ego, sempre o ego como centro da consciência, isso muitas vezes não é uma questão inconsciente, cultural, tem componentes arquetípicos da história de toda a humanidade, nós ainda estamos desconstruindo muito, estamos na segunda casa evolutiva, temos questões, temos razões e explicações instintivas para proceder assim, mas prevalentemente por questões egóicas, né? Muitas vezes nós trazemos a avareza do espírito, acúmulo de funções, acúmulo de verdades, né? Sou eu quem sei, entende? Os meus debates precisam, por mim, ser sempre vitoriosos. Né? Então nós temos essa avareza, não só a avareza material. É por isso que eu digo, os nossos relacionamentos, eles precisam evolutivamente ser revistos a todo instante, né? Nós precisamos ver como me relaciono com a dimensão espiritual, como me relaciono com os assuntos da dimensão física, biológica, como me relaciono com a dimensão dos assuntos psicológicos, mentais, emocionais, né? E preciso ver também como me relaciono com as questões do intelecto, entende? É para isso que estamos aqui. E olhe, nós só nos transformamos na medida em que me vejo como verdadeiramente sou. É aí que Joana nos chama, com muita tranquilidade. Ela não faz curva, não, ela vai direto. Hipócritas, vejam como verdadeiramente sois, né? E não olhe para quem imagina ser, não lhe levará a nada. Então eu preciso estar revisitando, né? Esses meus comportamentos, né? A Doroteia diz, vai deixar para quem ficar, brigar, aproveitar sem trabalhar. Quantas brigas, quanto sangue, né? Quantas dissoluções, quantos desentendimentos em família, né? Quantas mortes ansiadas de ente querido, né? Para que os bens lhe cheguem com mais rapidez e que lhe encontrem com mais tempo de usufruir esse bem, como bem diz, né, a Doroteia, um bem que não é fruto do suor,
né? Quantas heranças são disputadas, né? Quantos se distanciam das questões espirituais e não sabem, muitas vezes, né? Que essas questões, pela posse de bens de herança, essas disputas entre herdeiros, elas repercutem por diversas encarnações. Quando o encarnado, nesse momento, se sente prejudicado e desencarna com esse sentimento de que foi lesado, meu Deus, é uma relação obsessiva sem tamanho, né? É que nasce ali por questões materiais, olha só, né? Então não é somente a falta de fé, não é somente o adoecimento pela, pela, pela ansiedade, ou pela preocupação, pela consequente, pelo metabolismo neurohormonal, da emoção, da ansiedade, da depressão, da tristeza causada pela avareza. Não, né? Tem questões espirituais aí, repercussões espirituais profundas, e de longo e longo tempo, né? Então, não sei se tem outra coisa. Quem estiver assistindo, dê um like. Joinilda, uma irmã querida, muito querida. Então, o Dimas traz aqui: em meu ambiente, a sociedade valoriza as pessoas pelo cargo ou pelos bens que possuem. Isso aguça nosso ego e nos leva à interpretação que tal obtenção nos satisfizera, né? Pobres desses, né? Que deixam se levar pela vaidade, né? Pelo elogio, né? Que recebem no exercício das suas funções, ainda que das suas competências, né? Esquecendo que as nossas competências foram fruto de recursos que o Pai nos deu, né? Essas competências, elas são do Espírito, mas o que é que eu faço com essas competências? Eu uso as minhas competências com o propósito da avareza de acumular elogios, de acumular reconhecimentos, de ser validado, de ser diferenciado dentre tantos, né? Por alguém ou por um conjunto de pessoas, ou de vir a qualquer preço, ainda que a preço de injustiças causadas àqueles que nos cercam, vir a ter uma riqueza maior ainda, né? Então, de tudo a avareza tá ligada. Não é à toa que a veneranda traz esse tema, né? Como um propósito de que venhamos a reflexionar a respeito dele, né? E Jesus, homem, como diz Joana de Ângeles, aqui tem outra de Doroteia, vai deixar para quem fica, acredito que a gente brigar, aproveitar, trabalhar. Gratidão, peço a Deus que Ele me dê o que preciso e não o que peço, mas Ele dá sempre o que nós precisamos. E Ele já deu até mesmo antes, né? Quando a gente já estava aí na linha para vir, lá na fila da reencarnação, a gente já tinha tudo o que a gente precisaria. Tudo, pode acreditar. Nós viemos para cá com uma mochila, com todos os recursos, né? Todos os recursos. Se a gente for estudar um pouquinho desse cérebro fascinante, da natureza humana, da nossa capacidade de criar, de dar soluções, de dar termo, criar possibilidades e construí-las quando elas não existam, é algo de impressionante. A capacidade de nos transformarmos, né? Quando a gente diz assim, meu Deus, em outro momento eu responderia isso de uma outra forma. Olha só a evolução aí, gente, né? É nisso. Aquele que foi com o que somos hoje. A gente precisa ver isso, né? E se não admitirmos essas mudanças, se não fizermos essa brincadeirinha, a gente pode ficar preso na avareza, né? Daniela Adame, acredito, uma pessoa querida, queridíssima, acredito que até
as pessoas que chegam em nossas vidas são presente de Deus, todas, 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 todas. Ninguém, Daniela, passa na vida de ninguém por acaso, não passa por mais tempo e nem fica por menos tempo, senão aquele estritamente necessário para a evolução dos dois, ou para que um receba o auxílio evolutivo do outro, né? Ou porque comunguem, né, de um mesmo momento no grau evolutivo. Então, assim, perfeito, né? E que muitas vezes a avareza me faz até selecionar, olha só, pessoas como essa questão que a Daniela trouxe é importante, porque se o meu modelo é de avareza, de acúmulo, de ter, se essa é a minha referência, esse é o meu padrão, eu descarto, eu destino uma atenção cada vez menor a quem tem menos. E esse que tem menos e que se aproxima de nós está exatamente vindo com a missão de me ajudar a rever esse valor que eu estou adotando e pautando a minha vida. É por isso que todo mundo tem valor, sabe por quê? Porque dentro de cada corpo, vestido como estiver, com a posse que tiver, tem um espírito, tem uma alma. E não é para o corpo, e não é para o patrimônio, não é para a riqueza, não é para o ter que a gente precisa olhar, não. O nosso olhar precisa ir mais fundo. Então eu trago aqui, os olhos não são as janelas da alma, então olhemos a alma através do olhar do outro. E se nos propusermos, a gente consegue. A gente consegue. E é a alma do outro que a gente precisa ver, e não suas posses, e não o juízo que faço a partir dos meus padrões, dos meus valores, dos meus princípios. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que essa sementinha venha a ser irrigada pelo Divino Mestre, nosso Senhor Jesus, e que venha frutificar para dar bons frutos. Fiquem com Deus.